Meu tema de hoje é transformação. Qual que é o tema de hoje, irmãos? Queria que você abrisse a Bíblia comigo no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Quando for livro, você diz segundo. Quando for carta, você diz segunda, ok? Então é 2 Coríntios, 2 Tessalonicenses. Mas não existe 2 Crônicas, é segundo livro dos Crônicas. Tem uma história muito famosa aqui, e você já deve ter lido isso muitas vezes. Eu quero te dar uma perspectiva um pouco diferente daquilo que é usual. Por que eu tenho feito isso? Porque você não pode terminar o ano do jeito que você começou. Presta atenção, irmão. Você não pode concluir 2021 do jeito que você está hoje. É um crime isso. Isso não é normal. Você não pode seguir a sua vida amanhã do jeito que você está hoje. Você precisa, eu preciso de transformação. A Bíblia diz que nós somos transformados, ok? Nós somos mudados, ou melhor, transformados. Transformação não é melhoria. Transformação não é reforma. Deus não quer melhorar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Algumas pessoas vêm para o Evangelho porque eles têm demandas muito pontuais. Eles têm demandas que são assim, pontualíssimas. Mas Deus não está apenas interessado em resolver uma coisa que você acha pontual. Porque muitas vezes a causa daquilo que é um problema pontual é outra coisa que você talvez nem esteja orando a respeito. Talvez você nem esteja prestando atenção naquilo que realmente é a causa do seu problema. E você ora sobre aquele assunto, você pede ajuda sobre aquele assunto, mas Deus... Eu vim aqui essa noite falar da parte de Deus, que Deus não quer melhorar a sua vida, Ele não quer reformar a sua vida, Ele não quer ajustar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. E você não pode terminar 2021 sem transformação. Eu não aceito ser pastor de uma igreja que não foi transformada. Eu não aceito viver uma vida sem transformação, porque o Evangelho, ele é poder de Deus para transformar pessoas, para transformar a partir de uma metanoia, ok? De uma mudança de mente, de pensar além da noia, uma metamorfose, uma mudança de comportamental começa a acontecer, e algumas pessoas estão exatamente do mesmo jeito, com o gênio do mesmo jeito, porque eles tentam mudar o jeito, mas Deus quer mudar o gênio, e quando Ele muda o gênio, aí você é transformado. Algumas pessoas mudam o jeito, porque a religião faz isso, mas Deus quer mudar o nosso gênio. Não adianta você pedir melhoria, Deus quer que você seja transformado. Alguns param no padrão da mera religiosidade. É uma fortaleza, a fortaleza da religiosidade. Isso é um perigo, irmãos, porque a religião, ela faz com que você se adeque a algumas coisas, a alguns padrões, e você continua vivendo sua vida de uma forma que não é padrão de transformação. Vou te dar um exemplo bem prático. Adão e Eva pecaram. Eles precisavam de transformação. E o que eles fizeram? Eles pegaram folhas e eles taparam a sua nudez com folhas. Isto é religião. Jesus veio, Deus veio, a Bíblia fala lá no Éden que Ele matou um cordeiro e Ele pegou a roupa deste cordeiro, a pele desse cordeiro e fez roupas, vestes para o homem. O cordeiro aponta para Jesus, que foi morto para que você não apenas usasse folhagens para seguir a sua vida, com vergonha, com recompensa do pecado, que é a morte, mas Ele veio para transformar a sua vida. E o texto que eu pedi você para abrir, eu vou ler ele como fiz semana passada, uma mensagem mais expositiva. Ele conta a história de um homem incrível, um homem exponencial chamado Naamã. Este homem, ele é um homem padrão, socialmente falando, porque ele era um tenente-coronel, alguém de uma patente altíssima, um sírio incrível. Abaixo do rei era ele que comandava. E a Bíblia diz que ele pegou uma enfermidade, uma doença, que mudou o curso da vida dele para sempre. Eu queria que nós, hoje à noite, aprendêssemos com este homem chamado Naamã, o que é uma referência de transformação genuína,
de uma transformação verdadeira, sabe? É muito triste ver algumas pessoas do mesmo jeito que elas estavam antes da pandemia. Pelo menos a pandemia devia ter te mudado. Algumas pessoas foram transformadas pela pandemia. Agora imagina o que o Evangelho pode fazer. Imagina o que a luz do Evangelho pode fazer. Imagina o que uma experiência com Jesus genuína pode fazer. Por isso eu te indiquei o livro do Bom Dia Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo mesmo, para invadir alguns corações. Mas a primeira dica do texto, cole comigo seus olhos na Bíblia aí, ou na tela aqui, é o capítulo de número 5, do segundo livro dos Reis, versículo 1. A primeira dica está lá. Lá diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas algumas Bíblias dizem porém, outras dizem portanto, este grande guerreiro era leproso, ou ele ficou leproso. Este grande guerreiro, esse cara que era comandante do exército, ele era muito respeitado, honrado pelo seu Senhor. Ele era um homem que por meio dele, o Senhor, ok? Com S maiúsculo, tinha dado vitória à Síria. Ou seja, até Deus usou ele. Mas agora tem um porém aqui, tem um entretanto, tem um todavia. Ele tinha uma condição de leproso, mesmo sendo cara. Mesmo sendo um homem muito rico, muito próspero, muito inteligente, um cara assim bem casado, um cara que, se fosse fazer uma comparação com você, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, que Deus usava. Porque talvez você pense que Deus só usa crente, talvez você pense que só um cristão, um crente religioso pode prosperar, pode romper, pode se destacar na sociedade. De forma nenhuma. Pessoas excelentes, elas vão ser recompensadas de qualquer forma. Porém, ele tinha uma carência. E o meu primeiro ponto da noite é: as minhas virtudes e conquistas não anulam as minhas carências. Repita comigo, por favor: as minhas virtudes e as minhas conquistas não anulam as minhas carências. Porque Naamã era o cara, mas ele tinha carências. Ele era doente, ele tinha lepra. E a minha pergunta é simples e objetiva: qual que é a sua carência? Porque sem aquela roupa de general, sem aquelas medalhas de honrarias, talvez quando ele olhava no espelho nu, ele era realmente alguém que diria: eu não sou tudo isso que as pessoas pensam, não. Eu conheço pessoas que são incríveis no trabalho, mas são péssimos dentro de casa. Eu conheço pessoas que são incríveis no auditório da igreja, mas são péssimos no trabalho. Eu conheço pessoas que são maravilhosas em casa, mas são péssimas na igreja. Você tem carências. As suas virtudes, os seus talentos, as suas conquistas, elas não anulam as suas carências. A questão é: qual é a sua carência? Todo mundo tem uma área na vida, ok? Que a gente não sabe como chegou e a gente talvez não saiba como vai embora, mas elas estão lá. Naamã era leproso e você é o quê? Você é ignorante, será? Será que você tem uma depressão? Será que você é avarenta? Será que você rouba? Será que você sonega? Será que você mente? Será que você é uma pessoa vaidosa? Ou uma pessoa orgulhosa? Ele tinha tudo, mas ele não sabia resolver esse problema. Qual que é a sua vergonha? Quais são os seus medos? Quais são as suas inseguranças? Porque por um período ele conseguiu esconder, sabe? Tem coisas na vida que a gente consegue esconder. Lázaro estava doente, a Bíblia diz, mandaram chamar Jesus, um WhatsApp. Não respondeu. Mandaram alguém falar para ele: Jesus, você não viu o zap, hein? Poxa vida, pastor, você não viu meu zap? Não viu o zap? Aí mandaram pessoalmente, ligaram: Jesus, atende aí, piorou. Daqui a pouco os vizinhos já viram uma ambulância parando na porta da casa dele, porque ele precisava de ir ao médico. Daqui a pouco, aquela doença já se transformou numa coisa pública, a ponto de ter um velório de 3 dias, a ponto de ter um sepultamento, porque tem coisa que ao longo do tempo não tem como você esconder mais.
Não tinha como mais Naamã esconder que ele estava leproso, porque a lepra, ela naquela época, ainda hoje é um grande problema, mas naquela época era uma desgraça, irmãos. A lepra tira a sensibilidade das pessoas. Você sabia que você pode pegar um isqueiro, um fósforo e colocar fogo na pele de alguém que tem lepra e essa pessoa não sente dor? Porque a lepra trará insensibilidade. Talvez a sua carência te trouxe insensibilidade. Você não sente compaixão mais. Você não tem misericórdia de ninguém mais. Você não é alguém simpático mais à dor do próximo. No início da pandemia, a gente quase que tinha que jogar a cesta básica fora, porque o governo dava, a prefeitura dava, o federal dava, o vizinho dava, a igreja dava. Agora, irmão, você reclama que a carne está cara, mas faz churrasco todo final de semana. Talvez porque você está carente em alguma área da sua vida. Você tem uma lepra. E Naamã em casa, ele não tinha como esconder mais, porque os funcionários começaram a perceber o mau cheiro, porque a lepra, ela tem um odor terrível. Hoje não chama lepra mais, hoje é hanseníase, mas tem um cheiro. Eu já estive em leprosários e pessoas, eles têm um odor de podridão, porque a carne apodrece. Todo mundo começa a perceber, começa a perder membros, sabe? Começa a perder valores. Não tinha como não descobrir. E é triste porque alguns pais são muito trabalhadores, mas são estúpidos com seus filhos. Talvez você tenha perdido valores e princípios. E você não pode seguir assim. Tem que ter uma vida transformada. Quantos estão comigo, falam amém. Esta é uma boa palavra, sim ou não, irmãos? Então pare de se esconder atrás das suas virtudes. Pare de se esconder atrás da beleza física que você tem, porque por trás disso você é feia, você é feio. Eu sou feio por trás disso. Por trás desta roupa de marca, você é horroroso. Você tem um coração ruim, você tem uma lepra. Pare de se esconder atrás das suas virtudes, do seu talento. Eu conheço pessoas que se escondem atrás do talento que têm. Eles são super talentosos, eles são pessoas incríveis naquilo que fazem, mas são péssimos naquilo que deveriam ser. E a Bíblia diz, irmãos, que as bem-aventuranças são baseadas naquilo que você é, não naquilo que você faz, nem naquilo que você produz. Porque lá diz assim, bem-aventurados os que são, não são os que fazem. Então você fazer algumas coisas aqui em cima não te faz melhor do que ninguém, porque você deve ser transformado de glória em glória. Talvez seja uma palavra dura para uma quarta-feira à noite, mas é isso que somos, e é isso que nascemos para fazer. Aí eu te levo para o ponto número 2. Pessoas de fé são mais decisivas do que pessoas de influência. Pessoas de fé, vamos dizer juntos, diga comigo, pessoas de fé são mais decisivas do que pessoas de influência. Eu não vou ler o texto todo, mas o versículo 2 ao 4 diz que a tropa da Síria havia atacado Israel e levado a cativo uma menina. Eles capturaram uma menina, uma adolescente, 12 anos em média, e ela passou a trabalhar na casa de Naamã. Versículo 3 diz assim: um dia esta menina disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria ele da lepra. Olha que bonitinho, irmãos. Uma menininha, uma pessoa talvez insignificante, uma pessoa talvez que ninguém presta atenção. Essa pessoa é mais decisiva do que uma pessoa influente, do que uma pessoa bem arrumada, do que uma pessoa bem escovada, do que uma pessoa bem maquiada, do que uma pessoa que fala bem demais, do que uma pessoa que tem um bom salário. Uma menininha que era escrava, ela se posicionou dentro da casa de um general e ela disse: se o meu senhor, com toda a humildade, porque se fosse eu ou você, talvez a gente ia falar assim, bem feito, tomara que morre mesmo essa praga que me tirou da casa. Não, irmão, tem gente que vai assim, ó, bem feito, bem feito, bem feito, não é assim? Não é bem feito, bem feito, bem feito. Deus é justo, Deus é justo. Eu não falei, Deus, a mão de Deus está pesando. Sai desse capeta, Satanás. Porque a mão de Deus não faz maldade com ninguém não, irmãos.
Eu conheço cristãos que são mais perversos do que pessoas que não são. E a Bíblia diz assim: orai por aqueles que te perseguem. Se aquele que te aborrece tem fome, dá de comer para ele, cara. Se aquele que te aborrece tiver fome, dá de beber para ele, porque assim você amontona brasas vivas sobre sua cabeça. E esta menina deu um show aqui. Eu poderia pregar só sobre ela, porque ela levantou a sua voz. E se você é simples, se você se sente pequeno, é você que Deus quer usar. Porque está chegando na hora dos improváveis se manifestarem. Irmãos, eu tenho certeza que vai acontecer uma substituição, ok? Deus vai pegar pessoas que se acham, que na verdade estão super perdidas, e vão colocar pessoas que Ele escondeu, e vai colocar essas pessoas assim, em vista, em evidência, porque está na hora dos filhos se manifestar. A natureza está aguardando a manifestação dos filhos. E quem tem paz, não anda solto por aí não, irmão. Você não vê muito essa galera não. Esse dia alguém falou assim, você sumiu. Eu falei, é porque eu parei de andar com pessoas como você. Por isso que eu sumi. Você quer me achar? Rua da Olaria 598. Boas Novas. Eu tô lá. Todo culto. Fora de horário de culto. E essa menina deu um show. Porque pessoas de fé são mais decisivas do que pessoas de influência. Aí a Bíblia diz que Naamã foi contar isso para o seu senhor, o que a menina tinha dito. Aí o versículo de número 6 diz assim, eu vou ler até o 8. O 6 diz assim: a carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as vestes e disse: por acaso eu sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure de lepra? Meu Deus do céu, veja como ele procura um motivo para desentender comigo. Versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que você rasgou essa roupa, menino? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Uau! As pessoas vão saber que tem profeta na sua casa. Eu vou profetizar isso sobre a sua vida. As pessoas vão saber que tem profeta no seu ambiente de trabalho. As pessoas vão saber que tem profeta na igreja que você congrega. As pessoas vão saber que tem profeta na rua que você mora, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque pessoas de fé são mais decisivas do que pessoas de influência. E nós amamos pessoas de influência, mas nós somos pessoas de fé. Eu fui num evento essa semana, só tinha milionário para cima. Quase nenhum era mais rico do que eu. Porque eu sou herdeiro, eu sou filho do Rei dos Reis. Eu sou sacerdócio real, nação santa. Eu sou povo escolhido, eu sou separado. Eu fui chamado para fazer coisas incríveis. Eles têm coisas que eu posso ter, mas eles não têm coisas que eu tenho. Amém ou não, irmãos? Eu sei quem eu sou. Eu sou uma pessoa de fé. Com uma oração eu faço coisa que 1 milhão não faz, sabia disso? Com uma oração eu faço coisa que 1 milhão não é capaz de fazer. Porque muitas vezes você procura o melhor médico e você ainda não foi buscar o médico dos médicos. E uma pessoa ignorante, uma pessoa simples, uma pessoa iletrada diz para você assim: posso orar por você, meu filho? Posso orar por você? A minha mãe, irmãos, a minha mãe é uma pessoa tão simples. Minha mãe é tão simples. E a minha mãe, ela é uma mulher assim que me deixa de boca aberta. Ontem ela comprou 3 Bíblias, irmãos. E ela lê com dificuldade. Por que você está comprando 3 Bíblias, irmãos? A minha mãe é uma mulher de oração. Ela me disse hoje de manhã, 3 da madrugada, eu estava orando por você. Eu disse, eu senti, eu sabia. E Mames, ela foi ao centro de Belo Horizonte ontem. E já tem alguns anos que ela não anda tanto de ônibus mais. E de metrô, essas coisas. E hoje ela estava reclamando comigo, sabe? Ela falou assim, poxa, tem que andar mais de ônibus, mais de metrô. Ontem, olha só, gente. Você está reclamando.
ela disse, poxa Paulo, eu sinto muita falta, sabe, porque eu saía de casa 4:30 da manhã, pegava ônibus, eu voltava às 5 da tarde, pegava 2, 3 ônibus, chegava em casa, e ontem ela, do centro de Belo Horizonte, a estação Vilarinho, ela pregou o evangelho e ganhou uma alma para Jesus. Olha que coisa, irmãos. A doninha simples, nunca fez teologia, ela não sabe o que é sinótipos, mas ela prega o evangelho, porque uma pessoa de fé é mais decisiva do que uma pessoa influente. Eu tenho muitos amigos que são influentes, mas eu sempre vou ao trono da graça primeiro. Deus me chamou a atenção no meio desse ano, porque eu costumava ligar para pessoas antes de falar com Deus. E Ele falou, você está falando com pessoas antes de falar comigo. Naamã estava tão acostumado com gente poderosa, que ele foi direto no rei de Israel. E o chefe dele, que era rei, mandou uma carta escrita assim, ó rei de Israel, eu estou mandando você curar o meu funcionário de alto escalão. O rei de Israel rasgou a roupa e falou assim, estou perdido, porque esse cara deve estar caçando algum motivo para brigar comigo, gente. Quem sou eu? Será que eu sou Deus? Porque ele achou que era o cara, era o rei, era o dono da boca, que era o dono da empresa, era o ministro de não sei das quantas, é o pastor, apóstolo. Não é, irmão. Aí o rei ficou desesperado, porque ele achou que viria uma guerra a partir disso, porque ele não podia fazer. Mas aí o Eliseu, e eu vejo alguns Eliseus aqui, e algumas Eliséias, não sei se tem isso, mas eu vejo uns Eliseus e umas Eliséias aqui, em nome de Jesus. Ele disse, pode mandar aqui, porque ele vai saber que aqui tem profeta, aqui tem boca de Deus, aqui tem alguém que ora em nome de Jesus e as coisas acontecem. Então eu quero te dar uma dica, conecte-se com pessoas de fé, conecte-se com pessoas de fé, para de buscar padrinho, porque você não precisa, quem tem pai não precisa de padrinho, quem tem pai não precisa de padrinho, e você tem um pai celestial, você tem um pai que estás nos céus, e o nome dele é santificado. Amém ou não, irmãos? Eu amo a Bíblia que ela diz assim, não tenha pais demais, não tenha muitos pais, porque, na verdade, na hora que você precisa, é só o Pai Celestial que pode te ajudar. Então, uma dica para você, Deus usa pessoas para te abençoar, o diabo usa pessoas para te machucar, e Deus usa pessoas para te abençoar. Pessoas ferem e pessoas curam, relacionamentos ferem e relacionamentos curam. Conecte-se com pessoas de fé, sabe? Conecte-se com pessoas de fé. Sai dos grupos, sai do grupo da resenha, bloqueia, deixa de seguir. Irmão, quebra o celular, não quebra não, brincadeira. Mas conecte-se com pessoas que vai te dizer, vamos orar, estou orando por você, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Faça novas amizades, abandona os fumos. Uma hora você volta lá e traz eles, mas ou você segue ou você é seguido. Nunca se esqueça, pessoas de fé são mais decisivas do que pessoas de influência. Alguém além de mim está sendo abençoado aí? Essa menina era mais poderosa do que o rei de Israel, do que Naamã, do que o rei da Síria. E Eliseu era mais poderoso do que esses caras também, porque eles eram pessoas de fé. Como anda a sua fé? Conecte-se com pessoas e compartilhe de fé. Nós somos uma igreja de fé. Eu creio que nada é impossível para Deus. E ele perguntou uma vez para uma senhora assim, por acaso alguma coisa é impossível para Deus? Terceiro ponto, a lógica da fé é mais eficaz do que a soberba da razão. Eu gosto dessa parte, porque lógica e dor não congregam juntos, mas mesmo na dor, você pode ir pelo caminho da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só o que o texto diz no versículo 10. Eliseu enviou uma mensagem para dizer, vá, lave-se 7 vezes no Jordão, sua pele será restaurada e ficará como uma pele de um bebê, tipo a minha assim. Versículo 11.
Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele ia sair para me receber, que ele invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado, me curaria da lepra. Ele pensou que o cara ia chegar lá e falar: terra, os seus que vejo, e meu Deus, e meu Pai. Iria fazer assim, ia soprar, ia, sabe como? Faz um voto, vem aqui de joelho, pega um envelope, faça um voto agora, faça um pix aí agora. Eis que te digo, ó Naamã, eu vi uma macumba, um diabo, um satanás sobre a sua vida. Oh, meu Deus. Ele falou: rapaz, eu não quero nem ver esse cara. Falou: fala para ele lá, ó. E o Naamã ficou frustrado, porque o Naamã estava com essa cabeça, irmão, igual muita gente. Uma irmã me mandou uma mensagem: ai meu Deus, eu vou ter que falar. Ô irmãos, eu não posso, mas eu vou ter que falar, porque foi privada. Corta lá no vídeo depois. Ela mandou uma mensagem domingo à noite. Fui pregar numa grande igreja e ela me mandou uma mensagem: pastor, o que você vê em mim quando você olha para mim? Ela queria que eu, revelasse alguma coisa. Esse que era o contexto. O negócio dela é privado, então eu não via ela. Tinha uma foto esquisita, irmãos. Parece, não sei se ela estava de costa, de lado, de frente. Eu não respondi aquele trem, porque eu estava dirigindo e tal, eu estava vivendo a vida, estava falando: Olívia, para com isso, e aquela coisa, né? Aí, segunda-feira, ela mandou uma cara desse tamanho, que nem coube no meu celular, um emoji, chorando, dizendo assim: você esqueceu de mim. Aí hoje, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, essa senhora me chamou de novo. Ela falou: pastor, você pode me responder, por favor? O que você vê quando você olha para mim? Aí eu tive que mandar um áudio para ela, irmão. Eu falei assim: ô minha nossa cenoura ralada. Eu falei: ô minha irmã, primeiro que eu nem te vejo. Segundo, o que você vê quando você olha para você? Eu falei: o que você vê? Eu poderia lubridiar você, eu poderia mentir para você, eu poderia te enganar, eu poderia falar: eis que vejo. Mas eu não estou dirigindo, eu não estou vendo nada além de carros na minha frente. Eu falei: você precisa de ver o que você deve ver em você mesmo. Você não precisa de ninguém te falar quem é você, porque você é capaz de ver. Falei: talvez isso vai trazer gratidão para o seu coração, porque você precisa saber quem você é. Falei: me fala 10 coisas maravilhosas que tem na sua vida, 10 coisas boas que tem na sua vida. Ela falou: obrigado pela palavra, que Deus te abençoe. E acabou a conversa. Porque ela não estava aqui para ouvir que a lógica da fé é mais eficaz do que a soberba da razão. Muitas vezes você padroniza um jeito que Deus vai falar com você, vai transformar a sua vida, e Deus vem da forma mais simples. Muitas vezes Ele fala com você de uma forma tão assim, sabe como, irmão? Sem misticismo, sem oba-oba, sem ripa na chulipa, sem eis que falo contigo, filho. Um dia eu falei para uma pessoa: Deus só conjuga assim, né? Tu. Não é assim? Comigo Deus fala você. Ele fala comigo de uma forma tão natural. E Ele fala com você de uma forma tão natural. E eu creio no meu coração, irmãos, que Deus está falando com algumas pessoas exatamente aqui agora. Eu creio. E o versículo 13 diz assim: mas os seus servos lhe disseram. Olha só, os servos disseram para ele: ô meu pai, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando Ele apenas diz para você se lavar. Coisa simples. Coisa simples, irmão. É só você congregar regularmente. É só você ler 3 capítulos da Bíblia por dia. É só você orar antes de dormir, quando você acorda. É só você se conectar com a igreja. É só você fazer coisas simples. Nessa época as pessoas deixaram de fazer coisas simples.
O profeta disse para ele, cara, vai lá e toma um 7 banho lá e fica bom, você vai ser curado. Ele falou, não aceito isso não, eu quero um movimento diferente. Aí uma pessoa simples de novo, porque uma pessoa de fé é mais decisiva do que uma pessoa influente, disse assim, ô meu Senhor, com todo respeito, meu pai, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o Senhor não ia fazer? Se eu falar para você ir daqui na Aparecida do Norte, de joelho, você vai. Mas se eu falar assim, venha no culto domingo, porque Deus tem uma palavra para você. Aí você já diz, não acredita. Não é? Infelizmente, irmãos, as pessoas não sabem, mas uma direção de Deus vale muito mais do que muitas coisas que talvez você tenha feito aí. Ele queria uma validação, sabe? Ele queria ser reconhecido como general Naamã. E Deus amava ele como Naamã. E ele queria abençoá-lo imediatamente. Se o seu orgulho for maior do que a sua lepra, você vai continuar com a sua lepra. Amém ou não? Quem pegou, fala amém. Próximo. Já estou terminando. Brincadeira. É verdade, já estou terminando mesmo. Eu já te disse que para você ser transformado, aprendendo com Naamã, você tem que aprender que as suas virtudes e as suas conquistas não anulam as suas carências. Em alguma parte da vida você vai ter carências e precisa de lidar com elas. A Bíblia diz que tinha um homem coxo na Porta Formosa. Ele vivia numa situação horrorosa diante de uma porta formosa. Eu tenho portas formosas, mas eu também tenho portas horrorosas. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Por isso o nosso negócio é, um dia desse um irmão me ligou e falou, pastor, em nome de Jesus, me fala, me explica, por que uma igreja de pessoas feita para pessoas, a gente tem que fazer tudo é para Deus? Eu falei, ô príncipe, tudo é para Deus, é de pessoas, porque nós não somos anjos, feito para pessoas, porque a gente não quer que entre anjo para congregar com a gente. Então é de pessoas, feita para pessoas. Ele falou assim, agora eu entendi. Eu falei, Deus te abençoe, deixa eu continuar a trabalhar aqui, em nome de Jesus. É ou não é, irmão? Porque nós temos portas horrorosas. Nós somos pessoas. Você fica gripado, você tem disenteria, e isso é normal. Graças a Deus por isso. As pessoas de fé são mais decisivas do que pessoas influentes. A lógica da fé é mais eficaz do que a soberba da razão. Não seja tão calculista, não seja tão cartesiano, matemático. Só obedeça a Deus. Só obedeça, porque o meu quarto ponto é a obediência só transforma quando ela é radical. A obediência só é eficaz quando ela é radical. Pode repetir isso comigo? Diga assim, a obediência só é eficaz quando ela é radical. Sabe por quê, irmão? Porque era para mergulhar 7 vezes. Não 6, nem 8. É 7. Jesus queria lavar o pé de Pedro, ele falou assim, misericórdia, não deixo não. Jesus falou assim, rapaz, se eu não te lavar, não vai dar certo. Ele falou, então joga água no corpo todo. Não era só para lavar o pé, irmão. Sabe o desequilíbrio? É simples. É só obedecer. Como mamãe fala, imediatamente, completamente e alegremente. Vamos falar? Imediatamente, completamente e alegremente. A última vez, por favor. Imediatamente e alegremente. Isso é obediência radical, porque 99% de obediência equivale a 100% de desobediência. Ponto final. 99% de obediência é a mesma coisa de 100% de desobediência. Então não pense que você, por obedecer parcialmente, você é obediente. Você é desobediente. E a Bíblia fala sobre os filhos da desobediência. A Bíblia coloca característica em pessoas que são desobedientes. Se você, querido, desobedece, a maldição que a obediência cancela, a desobediência instala sobre a sua vida. Não tem oração que tira maldição, que é fruto de desobedecer, de desobediência.
Você desobedece a Deus, você desobedece os seus pais, você desobedece às leis, você pode colidir com maldição, que só pode ser quebrada com obediência. O irmão esses dias veio comigo e falou: pastor, ora comigo, eu estou cheio de dívida. Eu disse: dívida é dinheiro não dizimado. É só a obediência que vai quebrar essa maldição na sua vida, príncipe. Ponto final. E o texto diz que assim que ele desceu, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, ele foi purificado e a sua pele tornou-se como de uma criança. É isso aí. Quero o que nunca teve, faça o que nunca fez. Obedeça, 100%. Obedeça imediatamente, completamente e alegremente. Fique em pé no seu lugar para a gente orar. Vou te dar um bônus. A Bíblia diz que Naamã converteu de verdade. Ele veio dar uma satisfação para Eliseu, dizendo: ô Eliseu, eu me comprometo de servir ao único Senhor. Ele disse: olha, eu tenho que acompanhar o meu Senhor nos rituais que ele participa, e quando ele vai se curvar, porque ele tem dificuldade, eu acabo tendo que me curvar com ele, mas o meu coração é do Senhor. Ele disse: eu vou levar um pouquinho da terra de Israel, eu vou levar um pedacinho dessa terra. Irmão, você leva um pedaço do céu para sua casa depois de um culto desse, sabia disso? Você leva um pedacinho do céu para o seu ambiente de trabalho amanhã. Quando você chega, alguém fala assim: tem alguma coisa. Eu entrei numa loja algum tempo atrás, um vendedor veio para mim assim, todo alegre, ele disse: rapaz, eu senti uma energia. Ele falou: não, mas você tem uma energia. Eu falei: rapaz, eu tenho mesmo. Ele falou: senti um negócio assim, você tem uma luz, uma energia. Eu falei: é o Espírito Santo. Aí ele falou assim: você é crente? Eu falei: sou não. Eu sou filho de Deus. E ele disse: eu quero levar um pedaço aqui desse lugar, desse céu que está aqui, desse ambiente de milagre. E eu quero levar para onde eu for. Mesmo que você ainda frequente ambientes que outras pessoas adorem outros ídolos, você sabe que você é de Israel. Você sabe que você é de Jerusalém. Você sabe que você não é refém da Síria, você não adora Deus idólatras, porque o versículo 15 diz assim, isso é Naamã dizendo: agora eu sei que há Deus, agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Ele não falou de profeta, ele não falou de pastor, ele não falou de ninguém que fez alguma coisa por ele. Ele falou assim: agora eu sei que não há Deus que se compare, que não há Deus que se equipare, nenhum outro lugar senão em Israel. E o versículo 19 é o que eu quero ministrar sobre a sua vida. Levante a mão, por favor. Uma transformação genuína, príncipe e princesa, vai produzir paz. Eliseu disse: vá em paz. Vá em paz. Rest in peace. Reap. Algumas pessoas, pode manter sua mão levantada que eu estou profetizando sobre a sua vida. Algumas pessoas dizem descanse em paz para quando alguém morre, não é assim? Isso não é para quem morre, isso é para quem está vivo. Hoje à noite você vai descansar em paz. A Bíblia diz: em paz me deito e eu logo pego no sono, porque é o Senhor que me sustenta. Vá em paz em nome de Jesus. Vá para sua casa em paz, porque Deus é o seu Deus. Você é abençoado, você é próspero, você é seguro, você é saudável, você é lavado e remida no sangue de Jesus. Você é cabeça e não cauda, você é vitorioso, vitoriosa e não vítima. Você é a imagem e semelhança de Deus.
Você é cheio do Espírito Santo. Você é cheia do Espírito Santo. Você é livre. Você não é viciado. Você é liberto. Você é liberta em nome de Jesus. Você está liberto em nome de Jesus. Transformação sobre a sua vida, porque este homem voltou transformado, acima de tudo convertido e acima de tudo em paz. Respira fundo no seu lugar em nome de Jesus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar a sua vida. Vá para casa sim, e que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, que as comunhões e consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê nessa palavra, dê o melhor e mais forte aplauso. Que Deus te abençoe. Vá para casa abençoado.